Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Os desafios dos idosos que vivem sozinhos na cidade de São Paulo foi tema da reunião da Comissão do Idoso e de Assistência Social da última terça-feira. A população com mais de 60 anos na capital paulista cresceu 51,1% nos últimos 10 anos e totaliza mais de 2 milhões de indivíduos, conforme o censo de 2022 do IBGE. Parte dessas pessoas vive só, seja por opção ou não. A Comissão do Idoso e de Assistência Social discutiu sobre a necessidade de ampliar políticas públicas para dar assistência a esse grupo, que só tende a aumentar nos próximos anos. A gente sabe que as pessoas idosas, não todas, escolhem morar sozinhas muitas vezes, ou então acontece de ficar viúva, e passar a viver sozinho. Uma coisa fundamental é essa adaptabilidade, digamos assim, se adaptar com a vida só, promove ganhos de saúde, porque a pessoa passa a ter uma rede de amigos. A dificuldade maior é justamente nas pessoas idosas que não conseguem fazer essa transição, digamos assim, porque a qualidade de vida está ruim ou a condição de saúde não permite que ela tenha esses convívios, E é por isso que é tão importante a rede de atenção, que entra nesse lugar de acessar a residência dessa pessoa, onde ela mora, e poder prover o serviço, o cuidado para ela. O PAI, Programa Acompanhante de Idosos da Secretaria Municipal da Saúde, foi mencionado como a política mais específica para idosos que vivem sozinhos, mas que precisa ser ampliada para dar conta da demanda, assim como toda a rede de atenção. A questão do idoso sozinho é uma questão complexa e tem que ver as necessidades individuais de cada um, tem as suas necessidades, fragilidades, necessidades. O importante é ter uma rede de atenção, de apoio, comunitária, e também de políticas públicas em várias áreas sociais. Quem vivencia as dificuldades de ser idoso na cidade enumera barreiras diárias. Tem que viajar de pé no ônibus, tem que viajar de pé no metrô, vai no médico, se não vai com acompanhante, o médico não atende, se vai no oculista para fazer uma operação de catarata, se não tem acompanhante não é operado. E aí, uma série, quando vai usar aquele passagem que diz gratuito para outro município, outro estado, se não vai com uma semana de antecedência, todos os dias não consegue. Então, o que nós temos? O presidente do colegiado afirmou que as contribuições trazidas para a reunião são muito importantes para encaminhamentos concretos. Eu acho que essas reuniões são importantes, são necessárias, para que mostre para nós realmente como vivem os idosos de um modo geral e, em particular, aqueles que são sozinhos. Então, eu acho que é hora de nós abraçarmos essa causa, promovermos ou procurarmos promover uma política pública que possa ir de encontro à necessidade desses idosos. Tem uma carência muito forte de políticas públicas para atender essas pessoas. Então, as pessoas que são atendidas ainda têm o seu acolhimento, mas você tem muitos idosos fora da rede de atendimento e tem muitas pessoas passando fome em casa, praticamente passando o final da vida em situação muito dura dentro de casa. Olá, Máglio, como sempre é um prazer ter você comigo aqui no programa. Privilégio, Carol, participar com você e com os nossos telespectadores. Máglio, como foi dito aí na matéria, a gente tem observado, no cenário atual, a população mais velha tem crescido consideravelmente e essa questão da solidão na terceira idade é um assunto que tem que ser debatido com mais frequência, E há números já de estatísticas que mostram que até 2034 a população de idosos no Brasil ela pode ultrapassar a população dos mais jovens. Então, é a tal da pirâmide invertida. Isso de acordo com estudos que estão sendo realizados. Quer dizer, são estudos, mas tudo leva a crer que isso vai se concretizar, porque os idosos estão vivendo mais, de fato. É normal, hoje você vê idosos com 80, 85 anos andando de metrô, andando de ônibus, como a senhora falou na matéria, não é? Então, tudo isso
é importante. Agora, eu chamo a atenção para essa comissão do idoso e de assistência social. Essa comissão que é instalada aqui na Câmara Municipal de São Paulo, ela está fazendo um trabalho muito eficiente, a ponto de trazer aqui em São Paulo, isso ocorreu há mais ou menos uns 3 meses, o representante da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa ligada ao governo federal, ligada à Presidência da República, que veio aqui para compartilhar informações e analisar tudo aquilo que a Comissão do Idoso e Assistência Social vem fazendo. Então veja a repercussão. Claro que São Paulo é uma referência, a Câmara Municipal de São Paulo, o maior poder legislativo da América Latina, é uma referência, mas chamou a atenção em Brasília o trabalho que está sendo feito. E por quê? Porque é uma comissão que está aqui exatamente para dar voz aos idosos que muitas vezes não têm com quem falar, não têm com quem reclamar. E uma coisa que foi levantada na matéria, e até é uma questão de estudos que estão sendo realizados, a questão do idoso que vive sozinho. Você vê que é uma população aí em torno de 2 milhões de idosos que vivem sozinhos. Por quê? Porque normalmente ficam viúvos ou as mulheres ficam viúvas, não é? E aí também os filhos casam, cada um vai para o seu lado, e aquela coisa toda, bom, o idoso acaba ficando só. E isso traz consequências seríssimas. Estudos que estão sendo realizados que a questão da solidão, ela pode implicar em Alzheimer, que é a chamada demência, não é? Mal de Parkinson e outras questões mais graves ainda. Aquela questão de você não ter ninguém para conversar, você não tem ninguém para trocar uma ideia, você não tem ninguém para desabafar, gera crise de ansiedade. E isso para o idoso é muito complicado. Isso não é só no Brasil, isso acontece em nível mundial. A BBC de Londres fez uma matéria relacionada a isso e pegou idosos da região ali da Europa, idosos com mais de 65 anos, e se constatou exatamente aquilo que nós falamos e que nós já sabemos aqui no Brasil, que a solidão desses idosos leva a todos esses problemas, a todas essas consequências. É o mal de Parkinson, é o Alzheimer, é principalmente as crises de ansiedade. Agora, o que foi falado na matéria é muito importante. É preciso você criar redes de apoio. Como, aliás, a gente já tem em alguns bairros, e isso precisa ter, sem dúvida nenhuma, uma dimensão maior. Olha, onde a senhora vai hoje? Ah, hoje eu vou fazer ginástica com a minha equipe lá do clube, que tem uma equipe de ginástica lá, e lá é muito legal, porque além da gente fazer ginástica e fazer o exercício físico que é necessário, a gente também faz excursões, a gente vai para outros lugares. São mais ativos, né? Mais ativos. Normalmente, senhoras e senhores que vivem sozinhos e que, de uma certa forma, estão lá se unindo a essas outras pessoas. Os bares da terceira idade que são realizados, tudo isso é importante. Agora, o que a comissão está fazendo? Tem já uma solução, teoricamente, que é uma rede de apoio. Vamos ampliar essas redes de apoio. Vamos ampliar cada vez mais. E é isso, por isso que eu acho importantíssima essa comissão do idoso. E muita coisa vem por aí, ideias que são tiradas. E a questão da senhora que falou do ônibus, né, Carol? Está na hora do pessoal ter mais educação, né? E a gente vê muito Está na hora de ter que um pouco a galera mais... não tem nenhuma educação dentro do transporte público, né? Você já viu, com certeza, eu já vi jovens sentados, fingem que estão dormindo para não dar lugar para o idoso. Eu já vi isso aí, ninguém está me falando. Dá vontade de falar assim, ô cidadão, não está vendo? A pessoa aqui tem mais idade, quer sentar. Então, você viu o que ela falou? Ela fez um desabafo. Então, está na hora também de campanhas, e aí eu chamo a atenção do Poder Executivo, que tem que fazer campanhas para isso. Ó, dê lugar à pessoa mais idosa, ou no ônibus, ou no metrô. Claro que muita coisa melhorou em relação ao que era no passado, né? Ao que era no passado. Mas ainda tem muita coisa a ser feita, né, Carol? A gente viu isso até em fila preferencial, que às vezes a pessoa quer lá ficar na Sem frente dúvida, do idoso. sem dúvida, né? sem dúvida. Tá cheio de fila ali, vai no mercado, por exemplo, tem as filas lotadas, grandes E lá, não e tá você nem vai lá aí. sem... Não, e vou não ficar está aqui nem nessa aí, fila. não está nem aí. Então, essa questão também é uma questão cultural, uma questão de educação. E por que não a Comissão do Idoso também não chamar atenção para isso? Com certeza. Né? Campanhas que devem ser feitas. Ô, cidadão, o idoso é preferencial. O nome já está dizendo, preferencial. E hoje tem preferencial para 60 a mais e tem preferencial para 80 a mais.
Porque as pessoas estão vivendo mais. No banco Sim. tem fila para mais de 80. Quando você vai lá no banco, você clica lá, tem 60 a mais e tem 80 a mais. Então tem tudo isso a ser feito e a comissão está levantando uma questão que eu acho que é importantíssima. Com certeza. Vamos mudar agora o assunto e falar de orçamento, Opa, Carlos Malho. que é isso? Nas próximas semanas, a Câmara Municipal irá receber da Prefeitura o projeto que propõe o orçamento da cidade para 2025. Conforme prevê a lei orgânica do município, a proposta da LOA, a Lei Orçamentária Anual, tem que ser protocolada na casa até o dia 30 de setembro. Com a proximidade da data limite para a Câmara Municipal conhecer a proposta orçamentária para o ano que vem, o tema foi um dos assuntos discutidos na casa nesta semana. Durante a reunião do Colégio de Líderes da última terça-feira, o presidente da casa, vereador Milton Leite, do União, lembrou que a LOA vai ser apresentada no Legislativo paulistano no fim do mês. Leiam a peça orçamentária da cidade de São Paulo. É complexo, mas peço para as nossas assessorias fazer para o Pastas um resumo sintético daquilo que tudo que tem a cidade, de tudo que nós estamos fazendo, executando, para que conheça a realidade, até jurídica, e daquilo que está em andamento efetivamente, para que possamos, aí sim, se modificarmos. Por que tem que fazer isso? Porque até 30 de setembro nós receberemos a proposta orçamentária. Seja lá quem for o prefeito, a partir de outubro ele pode propor uma alteração na proposta orçamentária. A Lei Orçamentária Anual traz detalhes dos gastos e das despesas municipais. A matéria segue as orientações da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho deste ano, estimando o orçamento da capital paulista para 2025 em 119 bilhões de reais. E diante da importância que a peça tem para a cidade, Milton Leite recomenda que todos os itens da proposta sejam analisados pelos vereadores. Para conhecer toda a peça orçamentária dinâmica dessa cidade. Entender que eu insisto, cada rubrica que aparece ali, na ponta, cada número daquele tem gente, tem investimento, tem alguma coisa, tem contratos, tem pendências, tem tudo a ser executado. Então, cada número daquele significa muito para a cidade. As pessoas precisam saber o que é aquilo que está escrito lá em cada detalhe da peça. Ela vem muito bem discutida pela Câmara, aditada ou suprimida por emendas. Então, as pessoas que conhecem a comissão que eu julgo, se não a mais importante, Finanças e Orçamento, para que você possa conhecer o destino do dinheiro e aquilo que a cidade sofrerá as ações. Assim que a Lei Orçamentária Anual chega à Câmara, ela segue para a Comissão de Finanças e Orçamento. Após a análise do colegiado, antes de ser debatida no plenário, a proposta é discutida com a população em audiências públicas. A lei orgânica do município determina que a LOA seja votada na Câmara até 31 de dezembro. Mário, como a gente viu aí, o presidente Milton Leite disse, e é preciso, né, ler com muita atenção essa nova proposta, até porque a gente vai ter muita discussão aqui na Câmara, né? Como a gente viu também que o Marco colocou, tem que ser aprovada até dia 31 de dezembro em segunda votação. Até lá tem muita discussão, tem audiência pública, vai passar pela Comissão de Finanças, então é importante estar atento, né, ao orçamento do ano que vem para a cidade. E o que o presidente fala é uma coisa muito importante, porque você que está nos assistindo, você pensa no orçamento da sua casa, não pensa? Você pensa em detalhes. Você, quando se reúne com a sua família, você tem um orçamento da sua casa, onde você já tem as despesas que você sabe que já são certas. Mas você tem aquilo que você vai arrecadar. Então, é o salário do pai, muitas vezes do filho, muitas vezes da mãe, se trabalha fora ou não. Então, tudo isso você compõe um orçamento. E é preciso detalhar, muito bem detalhado, senão falta. Senão falta. Então, peraí, para isso aqui eu vou precisar de tanto, para isso aqui eu vou precisar de tanto, isso aqui e se não entrar? Opa, se não entrar é um problema. Por isso que o que o presidente fala é mais ou menos aquilo que a gente, todos nós fazemos nas nossas casas, só que numa visão macro, numa visão de uma cidade do tamanho de São Paulo. E aí o trabalho fica ainda maior, evidentemente. Não só do executivo, mas também dos vereadores. O executivo, ele tem, evidentemente, alguns dados que são coletados, inclusive, para formular o projeto de lei orçamentária. Este projeto vem aqui para o Legislativo. O Legislativo já pega, por exemplo, um orçamento estimado em 119 bilhões para 2025. E a partir desse momento, a Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão encarregada,
ela vai, evidentemente, pegar isso e vai falar, peraí, será que dá? Tem o que para dividir? Tem secretarias, tem subprefeituras, tem muita coisa que você vai ter que usar aquilo que está no orçamento para tentar. É aquela história do cobertor curto, puxa de um lado, falta do outro. Não, vamos tentar cobrir todo mundo. Tanto que esse valor, normalmente, quando ele vem já no projeto, ele acaba sendo modificado no final, por causa das audiências públicas, por causa das demandas dos vereadores. Por isso, veja a importância disso nas nossas vidas. E com detalhe, você tem a LDO que já traçou as prioridades, que foi votada, normalmente é votada no primeiro semestre. Todas essas prioridades, elas são levadas em consideração na LOA. A Carol fez uma matéria muito bem explicando essas siglas todas, né? Lei Orçamentária Anual. E a partir daí começam as audiências públicas. Quando chega na Câmara Municipal de São Paulo, todos os vereadores se debruçam sobre tudo aquilo que está lá, Comissão de Finanças. As outras comissões também realizam audiências públicas, porque a Comissão de Saúde vai querer o quê? Vai querer mais dinheiro para a saúde, né? A Comissão de Educação vai querer mais dinheiro para a educação, ainda que exista uma regulamentação constitucional de que saúde e educação são prioritárias. A gente sabe disso. Varia um pouquinho de município para município, né? O percentual, mas são prioridades. Então, tudo, habitação, né? Parte de política urbana, peraí, temos que fazer um viaduto aqui, será que vai ter dinheiro para fazer? Então, todas as secretarias, todas as comissões da Câmara Municipal de São Paulo ficam engajadas. E aí começa a ser feito o quê? A distribuição. Dentro da LDO, dentro daquelas diretrizes, então o orçamento chega e vai ser discutido. E por que é importante a participação de você que está nos assistindo? Você tem, de repente, no seu bairro, você sente que lá precisa de um terminal de ônibus. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que vir aqui para a Câmara e falar. Escuta, onde eu moro, tem que ter um terminal de ônibus. A população não aguenta mais. Tem só 2 linhas lá, tem filas o dia todo, não consegue atender a demanda. Precisamos de um terminal, precisamos de mais ônibus aqui, precisamos de integração com o metrô, precisamos de integração com o trem. Tudo isso você tem que trazer para cá. Por quê? Porque os vereadores vão escutar isso e vão tratar das emendas que vão entrar nesse projeto original, que no final vira um substitutivo. Por que substitutivo? Porque vem original da prefeitura. Depois das emendas, depois daquilo que os vereadores colocam, também como ele vira o quê? Um substitutivo, texto, porque o texto, ele tem essas anotações todas. Então vira um substitutivo. Então, há muita coisa para a gente discutir aqui, dá para a gente ficar falando aqui, né? Sim. Bastante tempo. Agora, quando chegar, aí começa para valer. E nós vamos estar acompanhando ali sempre. E como você falou da participação da população, a gente sempre tem no portal da Câmara sãopaulo.sp.leg.br todas as informações, dia, horário das audiências públicas, a forma que você pode participar, presencial, você pode enviar formulário, né, Málio? Então é importante também ficar atento, né, a essas datas assim que o projeto chegar aqui na Câmara, que for para a Comissão de Finanças, ficar atento à data da subprefeitura, quando que vai ter audiência pública para discutir o orçamento da subprefeitura da sua região? Ou, por exemplo, você falou da questão do transporte. Se você acha que não tem área verde ou precisa de tem um projeto cultural também, vem aqui, pode vir aqui na Câmara, contesta lá, né? Porque muitas vezes, tirando, é isso que você já falou, saúde e educação já tem um percentual que a gente pode mexer para mais, né? Para menos não pode. Sim. Mas nas outras secretarias, quem sabe, né? Vindo aqui nas audiências públicas, os vereadores entendem que precisa de um orçamento maior. E isso é constitucional. A participação popular ela é tão importante que a prefeitura antes também realiza audiências públicas. O próprio Poder Executivo. Depois que o projeto vem para a Câmara, onde ele vai ter a sua redação final, também o Legislativo convoca as audiências públicas. E se você que está nos assistindo está precisando do terminal aí que eu falei, pô, o Cabeça Branca lá falou do terminal, estamos precisando aqui. Você não precisa vir aqui. Você pode participar pela internet. Você pode preencher um formulário e você pode participar via digital. A sua pergunta será feita, você vai estar assistindo, você vai estar vendo ali o seu nome sendo divulgado e sua pergunta sendo colocada nas audiências públicas. Então, a participação popular, eu sempre falo aqui, né, que é cidadania.
principalmente na lei orçamentária, principalmente. Exatamente. Vamos agora para um rápido intervalo, Malho. No próximo bloco você confere mais detalhes sobre as novas CPIs da Câmara. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Pirâmides financeiras e regularização da fiação em São Paulo. A repórter Amanda Oliver traz mais informações sobre as novas CPIs que vão funcionar na Câmara Municipal. A CPI proposta pelo vereador Fábio Riva, do MDB, tem como foco investigar práticas abusivas, esquemas de pirâmides e fraudes financeiras. O requerimento 27 de 2023, que solicitou a instalação da comissão, diz: o mercado brasileiro de turismo recentemente viu duas empresas, a Herb, antiga hotel urbano, e a 123 Milhas, pararem de vender pacotes de viagens, passagens aéreas e hospedagem por conta de vendas que não foram honradas, junto aos fornecedores, por falta de pagamento a estas empresas, culminando no descredenciamento das mesmas junto ao Ministério do Turismo. Que nós tivemos o conhecimento de várias pirâmides financeiras, essas fraudes contra o consumidor, de vários planos, inclusive de viagens, né? E foi muito colocado na mídia e os consumidores também vêm na Câmara Municipal de São Paulo, também o seu representante, para essas questões. Eu tive aqui no DTPC com o delegado do consumidor, expliquei os motivos, ele me falou que tem muitos boletins de ocorrência dessas fraudes, e aí eu aqui apresentei esse pedido de CPI que foi aprovado agora. Enfim, acho que é uma CPI que a gente vai aprofundar e vai garantir ao cidadão paulistano pelo menos um pouco mais de segurança quando adquire um pacote, seja ele de viagens ou de qualquer outra coisa, como milhagem também. A outra comissão parlamentar de inquérito aprovada, de autoria do vereador Aurélio Nomura, do PSD, tem como objetivo estudar e investigar a adequação, o abandono e a regularização da fiação instalada nos postes pelas empresas de energia, telefonia, TV a cabo e internet. O requerimento detalha a necessidade da implementação total do que determina a lei para a fiação existente e as medidas que o município tem tomado para regularizar a situação dos cabos e equipamentos existentes. Na realidade, é uma briga muito antiga. É só a gente andar na cidade, circular, ver os postes que estão carregados de fios. E esses fios já trouxeram e trazem muito problema. Já começa pela poluição, que é uma coisa horrorosa. Você vê um amontoado de fios, que é um negócio absurdo. E também colocando a população em risco também. Em 2020, nós apresentamos um projeto de lei que foi aprovado, foi sancionado, que criava diretrizes com relação a essa questão, mas não teve nada, vamos dizer, a avançar. O governo fez uma portaria com o Ministério de Minas e Energia, mais outros ministérios, onde entendeu que a Agência Nacional de Energia Elétrica e também a Agência de Telecomunicações, ambos fariam a adequação para resolver esses problemas da guerra que tem aí dos postes. Mas o entendimento da Agência Nacional de Energia diverge exatamente da outra de telecomunicações e que até hoje não se resolveu. E nós precisamos e queremos e não permitimos mais essa bagunça que fique nos postes da nossa cidade. Malha, essas duas novas CPIs, né, que
que a Câmara, que vão começar seus trabalhos em breve, já foram instaladas, tem assuntos muito importantes que precisam ser discutidos aqui na cidade de São Paulo, né? A gente viu aí o vereador Fábio Riva falando das pirâmides financeiras, muita gente foi enganada, muita gente saiu no prejuízo, e a questão da regularização da fiação, que essa a gente já vem falando aqui há um tempo, né? São duas questões importantíssimas para que as pessoas possam ter voz agora. E a CPI é para isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito, o papel do vereador, ele está exercendo exatamente um papel para defender os interesses de todos que estão nos assistindo agora, de todos nós que estamos aqui no estúdio. Eles estão defendendo os nossos direitos. E é importante porque é uma CPI, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador tem esse poder também de realizar as investigações. Por quê? Porque se está tentando através de lei que não é cumprida, então vamos botar uma CPI. Até porque não pode. E o vereador Fábio Riva foi muito feliz numa das coisas que ele falou, não nessa reportagem, mas em uma reportagem anterior, dizendo, chega da gente comprar o que não existe. Chega. E hoje, infelizmente, o que a gente tem de ofertas mirabolantes e você acaba caindo no chamado conto do vigário. Foram dados exemplos aí de duas empresas que prometeram viagens, o pessoal ficou na mão. E por que eu falo que a CPI é importante? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem um relatório final. Primeiro que ela tem força de chamar todo mundo para conversa. Primeiro são convidados, não vieram. Tem uma segunda chamada, não vieram. Aí são obrigados a vir, com condução coercitiva por parte da Justiça. Veja o poder que tem a CPI. No final, tem o relatório final. Esse relatório final, ele vai para o Ministério Público. E aí a Justiça está na parada. Aí vai acontecer uma coisa que o vereador Aurélio Nomura falou, que duas agências reguladoras, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, não chegaram num acordo para fazer cumprir a lei que já existe para regularizar essa situação. Só que agora com a CPI é diferente, porque quem vai entrar é o Ministério Público. É a Justiça, então tem que resolver. As reuniões devem começar em breve, nós vamos estar aqui para falar, mas olha, nós vamos ter muita coisa para falar, porque tem tanta coisa errada nesses dois assuntos, né, Carol? Se tem, Mário. Se tem. Mário, como sempre, sua companhia, seus comentários aqui sempre fundamentais no programa. Privilégio participar com você, você sabe, com os nossos telespectadores, chamando sua atenção sempre. Participe do processo legislativo da sua cidade. É cidadania. Exato. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.